Você já passou por isso, de ficar preocupado com um layout em branco e você não sabe por onde começar para fazer uma fase do seu jogo? Esse vídeo aqui é um vídeo curto sobre level design. Eu tenho outros vídeos no canal que são mais longos, então por isso eu resolvi fazer um vídeo mais curto sobre como você faz fases, como você monta fases no seu jogo. Então, se esse vídeo acabar e você pensar, queria que tivesse mais, vai no meu canal e procura por level design, que você vai encontrar vídeos mais detalhados sobre esse assunto. Bom, aqui eu vou tentar detalhar em 4 passos como você monta uma fase para o seu jogo. Importante falar que level design que eu estou dizendo aqui é projeto de fase, é você montar, você planejar o que vai ter. Eu não digo de arte, tá? Arte é outra coisa. Sempre que se fala de design em jogos, tem a ver com isso, com projeto, com você planejar alguma coisa específica do jogo, e no caso do level design, é você planejar uma fase, o que vai ter nessa fase, qual vai ser o objetivo dela, o que vai acontecer nessa fase, quais mecânicas, inimigos que tem nessa fase. Então são 4 passos. O primeiro passo é você entender o seu jogo no contexto geral. Qual é o gênero do seu jogo? Qual é o subgênero do seu jogo? Quais são as ações que o jogador realiza no seu jogo? Então, no caso aqui, eu vou usar como exemplo o Explosive Candy World, que eu tenho muito claro para mim que o jogo é uma plataforma de precisão e de quebra-cabeça, e o que o jogador faz nesse jogo é, ele pode atirar bombas tanto à distância quanto nele mesmo. E assim ele pode se movimentar de várias formas. Essas são as ações que o jogador realiza. E os objetivos que ele tem que cumprir têm a ver com chegar até o final da fase. Então tu vê que aqui tem esse final da fase e aqui tem os itens que ele tem que pegar, às vezes, para chegar até o final da fase. Então ele tem que pegar os morangos para liberar o final da fase. Então o que o jogador faz no seu jogo? Ele completa desafios de precisão, ele derrota inimigos, ele cumpre quebra-cabeça, ele coleta moedas, coleta outros coletáveis. Tenha isso muito claro quando você for fazer uma fase. Tendo clareza do seu jogo como um todo, agora vem o segundo passo: ter clareza da fase. Somente ela, focar na fase. Qual é o objetivo dessa fase? O que vai acontecer nela? Bom, eu percebo que em cada fase você tem 4. Então, são 4 etapas do level design, mas são 4 objetivos comuns que uma fase gera. Ela pode introduzir um conceito novo, ela pode elevar a dificuldade de um conceito que você já introduziu, ela pode misturar um conceito que você já introduziu anteriormente com um outro conceito que você também já introduziu anteriormente, ou seja, misturar 2 conceitos, ou ela pode brincar, ela pode enlouquecer, fazer uma coisa completamente fora do normal. Então, agora de volta para exemplos aqui, essa é uma fase que introduz um conceito novo. Até então, o jogador nunca encontrou esse morango aqui. Então, nessa fase, ele entende o que é esse morango, percebe que ele tem que coletar o morango antes para poder liberar o final da fase, e aí ele aprende isso nessa fase aqui. Uma fase que mistura conceitos é essa aqui. Ela mistura esse tijolo que você já aprendeu na fase 1.3, que você viu esse tijolo aqui, que essa também foi uma fase que tinha o objetivo de introduzir um novo conceito. Ela misturou esse conceito com o conceito do morango que você também aprendeu. Então, 2 coisas que você viu em outras fases sozinha, nessa fase aqui você viu junto. E assim você pôde ver como que as 2 mecânicas se complementam. E uma fase que eleva a dificuldade de um conceito já introduzido é a fase 6, que ela pega o morango que você entendeu como funciona na fase 1.4 e eleva a dificuldade colocando mais de um morango para você coletar e em diversas posições para você ter que ir se movimentando até lá. E uma fase que mostra o exemplo que eu falei de você enlouquecer com o conceito, de você pegar uma coisa que você já introduziu antes e fazer algo completamente diferente, é a fase 1.8, que pega o tijolo que você já aprendeu ao longo dessas fases até aqui e coloca num conceito completamente maluco que nunca mais apareceu no jogo dessa forma aqui, de ter uma fase completamente composta de tijolos. Daí fica uma fase bem fora do normal, né? Que você fica assim, atirando, e você pode até disparar e ficar sem chão por conta que a fase é só feita de tijolos. Então, pelo que eu vejo, fases elas entram nessas 4 categorias, né? Como eu falei, introduzir conceito novo, dificultar um conceito já introduzido, misturar conceitos já introduzidos ou brincar com um conceito já introduzido, fazer uma coisa bem louca como essa fase aqui fez. E é claro que isso aqui serve para jogos de fases pequenas, como o Explosive Candy World que eu estou mostrando aqui, que é um jogo que eu fiz há pouco tempo,
ou também para jogos com fases maiores. Então, se você tem um jogo com fases maiores, é claro que não vai ser a fase inteira destinada a uma só dessas 4 coisas. Você não vai ficar a fase inteira introduzindo um único conceito. Então, você pode pensar nisso que eu falei das 4 coisas e colocar nas partes da fase. Por exemplo, esse pedacinho do começo da fase introduz um conceito novo. O próximo pedacinho dificulta esse conceito que eu introduzi aqui. O próximo pedacinho mistura esse conceito com o outro que eu já introduzi antes, entendeu? Então, isso que eu falei das 4 formas, você pode passar para pedaços de fase, caso você tenha um jogo com fases maiores. Então, beleza, você decidiu em qual das categorias, das 4 categorias, a sua fase vai se encaixar. Agora, vai para a terceira etapa, que é enlouquecer aí no rabisco. Rabiscar uma fase sem muita preocupação com ela ficar bonita ou ela ficar no resultado final. Uma coisa que eu fazia antes, eu rabiscava muito em papel. Mas com o Explosive Candy World eu comecei a rabiscar muito no próprio projeto. Porque assim eu posso testar, por exemplo, vamos supor que você tem uma plataforma móvel no seu jogo. Aí você quer ver como é que ficaria uma plataforma móvel aqui. Qual tipo de dinâmica o jogador ia ter que fazer para conseguir passar desse desafio com essa plataforma móvel aqui. Então você rabisca, você pega a plataforma, coloca ali, coloca o jogador ali, já testa, e já vai rabiscando e vendo na hora a coisa acontecendo. Claro, já tendo clareza sobre como é o seu jogo e como vai ser essa fase, qual vai ser o objetivo dela para o jogador. Para dar um exemplo disso, do rabisco que eu fiz, eu lembro que essa fase aqui, eu só peguei um tile único assim e fui pintando, sabe? Como é que ficaria isso aqui? Aí tem um buraco aqui, vamos testar um buraco aqui. Uma coisa assim bem feinha mesmo, só para realmente testar como que o jogador ia lidar com isso. Daí eu lembro que a fase era impossível de passar no rabisco que eu fiz. Aí então você vai até não se preocupar tanto com isso. Você vai testar e aí agora na quarta etapa, depois de rabiscar, você vai realmente refinar. Você vai refinar visualmente a sua fase e também vai eh, tirar tudo que não faça sentido em termos de design. Tipo assim, a fase ser impossível, obviamente não faz sentido, né? Então, na quarta etapa, eu fui lá e arrumei a fase, deixei ela bonitinha e tirei a parte que era impossível, que era algo aqui nesse buraco que não tinha como você saltar para esse lugar aqui. Tinha alguma coisa que impossibilitava isso. Então você vai ficar circulando entre a terceira e a quarta etapa várias vezes. Você vai rabiscar um pedaço, tipo, esquece esse pedaço todo aqui. Rabiscou isso aqui. Tá, o jogador consegue avançar aqui, beleza. Daí agora o que vai ter depois? Ah, depois eu posso fazer algo assim. Que daí ele tem que pular aqui e depois pular e bater na parede. Ah, beleza. Aí pra finalizar, que eu tenho mais espacinho, vamos fazer mais um momento aqui que ele possa saltar de plataforma em plataforma, ou ele pode saltar aqui e fazer um wall jump. E assim, então, eu pedaço por pedaço da minha fase, mesmo sendo bem pequena assim, eu fui rabiscando e refinando, rabiscando, testando e refinando. E assim eu percebi que eu consegui destrinchar melhor as fases do Explosive Candy World e não fiquei tanto tempo no planejamento e fiz um planejamento meio que voltado para a prática, quase que assim instantâneo. Eu montava uma fase, já testava na hora e já via se dava para fazer. E para esse vídeo é só, como eu falei, um vídeo muito mais curto de level design aqui no canal. Se você quer vídeos mais longos, mais detalhados, procura por level design no meu canal que você vai encontrar muitos vídeos sobre esse assunto. E tem uns que eu falo. Nesse aqui eu queria só fazer uma coisa mais rapidinha para ser um pouco mais prático, tá bom? Que é um vídeo que eu não tinha ainda aqui no canal. Obrigado por assistir, comenta o que você achou. E se quiser aprender mais comigo, vai no meu site marcosgamedev.com, que eu tenho vários cursos lá e você pode aprender comigo, beleza? Até o próximo vídeo.